O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 13, Anusasana Parva. Capítulo 111. Vrihaspati fala para Yudhishthira sobre vida após a morte e vida no inferno. Yudhishthira disse: Ó avô, ó tu que és possuidor de grande sabedoria e familiarizado com todas as escrituras. Eu desejo conhecer aquelas ordenanças excelentes pelas quais as criaturas mortais têm que viajar através de seus ciclos de renascimento. Qual é aquela conduta por seguir a qual, ó rei, homens conseguem alcançar o céu sublime, e qual é aquela conduta pela qual alguém vai para o inferno? Quando, abandonando o corpo morto que é tão inerte quanto um pedaço de madeira ou um torrão de terra, as pessoas procedem para outro mundo, quais são aqueles que o seguem para lá? Bhishma disse: lá vem o ilustre Vrihaspati de grande inteligência. Pergunte para sua pessoa abençoada. O assunto é um mistério eterno. Ninguém mais é capaz de explicar a questão. Não há orador como Vrihaspati. Vaisampayana disse: enquanto o filho de Prita e o filho de Ganga estavam falando dessa maneira um com o outro, do firmamento chegou àquele local o ilustre Vrihaspati de alma purificada. O rei Yudhishthira, e todos os outros, com Dhritarashtra em sua dianteira, se levantaram e receberam Vrihaspati com honras apropriadas. De fato, o culto que eles ofereceram ao preceptor dos celestiais foi excelente. Então o filho nobre de Dharma, Yudhishthira, se aproximando do ilustre Vrihaspati, fez a ele a pergunta de forma adequada, desejoso de saber a verdade. Yudhishthira disse: ó ilustre, tu és conhecedor de todos os deveres e todas as escrituras. Diga-me, qual é realmente o amigo das criaturas mortais? É o pai, ou mãe, ou filho, ou preceptor, ou homens da mesma família, ou parentes, ou aqueles chamados de amigos, que pode ser citado como realmente constituem do amigo de uma criatura mortal? Uma pessoa vai para o mundo seguinte, deixando seu corpo morto que é como um pedaço de madeira ou um torrão de terra. Quem é que o segue para lá? Vrihaspati disse: uma pessoa nasce sozinha, ó rei, e morre sozinha. Ela atravessa sozinha as dificuldades que ela encontra, e sozinha enfrenta qualquer miséria que caia como sua sina. Não se tem realmente algum companheiro nestas ações. O pai, a mãe, o irmão, o filho, o preceptor, parentes, e amigos, deixando o corpo morto como se ele fosse um pedaço de madeira ou um torrão de terra, depois de terem pranteado somente por um momento, todos o rejeitam e procedem para seus próprios interesses. Somente a virtude segue o corpo que é assim abandonado por eles todos. Por essa razão, é evidente que a virtude é o único amigo e que somente a virtude deve ser procurada por todos. Uma pessoa dotada de virtude obterá aquele fim sublime que é constituído pelo céu. Se dotada de iniquidade, ela vai para o inferno. Por isso, o homem de inteligência deve sempre procurar obter mérito religioso através de riqueza ganha por meios legais. A piedade é o único amigo que as criaturas têm no mundo após a morte. Levado pela cobiça, ou entorpecimento, ou compaixão, ou medo, alguém desprovido de muito conhecimento é visto fazer ações impróprias, por causa de outro, isto é, para o próprio corpo e os sentidos e não para si mesmo, seu bom senso sendo dessa maneira entorpecido pela avareza. Piedade, riqueza e prazer, estes três constituem o fruto da vida. Deve-se adquirir estes três por meio de se livrar da impropriedade e pecado. Yudhishthira, dito: eu ouvi cuidadosamente as palavras faladas pela tua pessoa ilustre, estas palavras que são repletas de virtude, e que são altamente benéficas. Eu desejo agora saber da existência do corpo, após a morte. O corpo morto do homem se torna sutil e manifesto. Ele se torna invisível. Como é possível para a piedade segui-lo? Vrihaspati disse: terra, ar, éter, água, luz, mente, Yama, o rei dos mortos, compreensão, alma, como também dia e noite, todos juntos observam como testemunhas os méritos, e deméritos, de todas as criaturas vivas. Com estes, a virtude segue a criatura, quando morta. Ou seja, quando esses deixam o corpo, eles são acompanhados pela virtude. Quando o corpo fica privado de vida, pele, ossos, carne, a semente vital, e sangue, altos de grande inteligência, o deixam ao mesmo tempo.
Dotado de mérito e demérito, Jiva, depois da destruição deste corpo, obtém outro. Depois da obtenção por Jiva daquele corpo, as divindades que presidem os 5 elementos mais uma vez contemplam como testemunhas todas as suas ações boas e más. O que mais tu desejas saber? Se dotado de virtude, Jiva desfruta de felicidade. Sobre qual outro tópico, pertencente a este ou ao outro mundo, eu devo falar? Yudhishthira disse. Tua pessoa ilustre explicou como a virtude segue Jiva. Eu desejo saber como a semente vital é originada. Vrihaspati disse. O alimento que estas divindades, ó rei, que moram no corpo, isto é, terra, ar, éter, água, luz, e mente comem, a satisfaz. Quando aqueles 5 elementos estão satisfeitos, ó monarca, com a mente contada como o sexto, sua semente vital então é gerada, ó tu de alma purificada. Quando um ato de união ocorre entre homem e mulher, a semente vital flui para fora e causa a concepção. Eu assim te expliquei o que tu perguntaste. O que mais tu desejas saber? Yudhishthira disse. Tu, ó ilustre, disseste como a concepção ocorre. Explique como Jiva que toma nascimento cresce, por se tornar possuidor de corpo. Vrihaspati disse. Logo que Jiva entra na semente vital, ele é dominado pelos elementos já mencionados. Quando Jiva vem a ser desunido deles, é dito que ele obtém outro fim, isto é, a morte. Dotado como Jiva se torna de todos esses elementos, ele obtém, em consequência disso, um corpo. As divindades que presidem sobre aqueles elementos observam como testemunhas todas as suas ações, boas e más. O que mais tu desejas saber? Yudhishthira disse. Deixando pele, ossos e carne, e ficando desprovido de todos aqueles elementos, no que Jiva reside, ó ilustre, para desfrutar e suportar felicidade e miséria. Vrihaspati disse. Dotado de todas as suas ações, o Jiva entra rapidamente na semente vital, e utilizando o fluxo funcional das mulheres, toma nascimento no tempo, ó Bharata. Depois do nascimento, o Jiva recebe dor e morte dos mensageiros de Ama. De fato, miséria e um círculo doloroso de renascimento são sua herança. Dotado de vida, ó rei, o Jiva neste mundo, desde o momento de seu nascimento, desfruta e suporta suas próprias ações anteriores, dependendo da virtude, e seu oposto. Se o Jiva, segundo o melhor de seu poder, segue a virtude desde o dia de seu nascimento, ele então consegue desfrutar, quando renascido, de felicidade sem interrupção. Se, por outro lado, sem seguir a virtude sem interrupção, ele age pecaminosamente, ele colhe felicidade a princípio como a recompensa de sua virtude e suporta miséria depois disso. Dotado de iniquidade, o Jiva tem que ir para os domínios de Yama e sofrendo grande miséria lá, ele tem que tomar nascimento em uma classe de existência intermediária. Intermediária, isto é, entre divindades e seres humanos, consequentemente, animais e aves. Ouça-me enquanto eu te digo quais são as diferentes ações por fazer as quais o Jiva, entorpecido pela insensatez, tem que tomar nascimento em diferentes classes de existência, como declarado nos Vedas, nas Escrituras, e nas historias sagradas. Os mortais têm que ir para as regiões terríveis de Yama. Naquelas regiões, ó rei, há lugares que são repletos de todo mérito e que são dignos por causa disso de serem as residências das próprias divindades. Há, além disso, lugares naquelas regiões que são piores do que aqueles que são habitados por animais e aves. De fato, há locais destes tipos na residência de Yama os quais, no que diz respeito às suas regiões mais felizes, são iguais à região do próprio Brahma em méritos. Criaturas, amarradas por suas ações, suportam diversos tipos de miséria. Eu irei, depois disto, te dizer quais são aquelas ações e disposições pelas quais uma pessoa obtém um fim que é repleto de grande miséria e terror. Se uma pessoa regenerada, tendo estudado os 4 Vedas, vem a ser entorpecida pela insensatez e aceita uma doação de um homem decaído, ela então tem que tomar nascimento na classe asinina. Ele tem que viver como um asno por 15 anos. Rejeitando sua forma asinina, ele em seguida tem que tomar nascimento como um boi, em qual estado ele tem que viver por 7 anos.
Abandonando sua forma bovina, ele em seguida tem que tomar nascimento como um Rakshasa de classe regenerada. Brahma Rakshasa é um Rakshasa que pertence por nascimento à classe regenerada, como o Ravana e outros. Vivendo como Rakshasa da classe regenerada por 3 meses, ele então recupera, em seu próximo nascimento, sua posição de Brahmana. Um Brahmana, por oficiar no sacrifício de uma pessoa decaída, tem que tomar nascimento como um verme vil. Nesta forma, ele tem que viver por 15 anos, ó Bharata. Livre da posição de verme, ele em seguida nasce como um asno. Como um asno ele tem que viver, por 5 anos, e então um porco, em qual estado também ele tem que permanecer pelo mesmo número de anos. Depois disso, ele toma nascimento como um galo, e vivendo por 5 anos naquela forma, ele toma nascimento como um chacal e vive pelo mesmo número de anos naquele estado. Ele em seguida tem que tomar nascimento como um cachorro, e vivendo assim por 1 ano ele recupera sua posição de humanidade. Aquele discípulo tolo que ofende seu preceptor por fazer alguma injúria para ele, tem certamente que passar pelas 3 transformações neste mundo. Tal pessoa, ó monarca, tem em primeiro lugar que se tornar um cachorro. Ele tem então que se tornar um animal predador, e então um asno. Vivendo em sua forma asnina, ele tem que vagar por algum tempo em grande aflição como um espírito. Depois do término daquele período, ele tem que nascer como um Brahmana. Aquele discípulo pecaminoso que mesmo em pensamento comete adultério com a esposa de seu preceptor, tem por causa de tal coração pecaminoso, que passar por muitas formas ferozes neste mundo. Primeiro tomando o nascimento na ordem canina, ele tem que viver por 3 anos. Abandonando a forma canina quando chega à morte, ele nasce como um verme ou inseto desprezível. Nesta forma ele tem que viver por 1 ano. Deixando aquela forma, ele consegue recuperar sua posição como um ser humano da classe regenerada. Se o preceptor mata, sem razão, seu discípulo que é assim como um filho para ele, ele tem, por causa de tal ação proposital de pecado de sua parte, que tomar nascimento como um animal predador. Aquele filho que desrespeita seu pai e mãe, ó rei, tem que tomar nascimento, depois de deixar sua forma humana, como um animal da ordem asnina. Assumindo a forma asnina, ele tem que viver por 10 anos. Depois disso ele tem que nascer como um crocodilo, em qual forma que ele tem que viver por 1 ano. Depois disso ele recupera sua forma humana. Aquele filho com quem seus pais ficam zangados, tem, por causa de seus maus pensamentos em direção a eles, que nascer como um asno. Como um asno ele tem que viver por 10 meses. Ele tem então que tomar nascimento como um cachorro e permanecer como tal por 14 meses. Depois disso ele tem que nascer como um gato e vivendo naquela forma por 7 meses ele recupera sua posição de humanidade. Tendo falado mal dos pais uma pessoa tem que nascer como um sárica. Batendo neles, alguém tem que tomar nascimento, ó rei, como tartaruga. Vivendo como uma tartaruga por 10 anos, ele em seguida tem que nascer como um porco-espinho. Depois disso ele tem que tomar nascimento como uma cobra, e vivendo por 6 meses naquela forma ele recupera a posição de humanidade. Aquele homem que, enquanto subsiste do alimento que seu patrão real fornece, comete ações que são prejudiciais aos interesses de seu patrão, aquele homem, assim entorpecido pela tolice, tem depois da morte que tomar nascimento como um macaco. Por 10 anos ele tem que viver como um macaco, e depois disso por 5 anos como um camundongo. Depois disso ele tem que se tornar um cachorro, e vivendo naquela forma por um período de 6 meses ele consegue recuperar sua posição de humanidade. Aquele homem que desvia o que é depositado com ele em confiança tem que sofrer uma centena de transformações. Ele finalmente nasce como um verme vil. Naquela ordem ele tem que viver por um período de 15 anos, ó Bharata. Após o esgotamento do seu grande demérito dessa maneira, ele consegue recuperar sua posição de humanidade. Aquele homem que nutre malícia em direção a outros tem, depois da morte, que tomar nascimento como um sargaka. Aquele homem de mente pecaminosa que se torna culpado de abuso de confiança tem que nascer como um peixe. Vivendo como um peixe por 8 anos, ele toma nascimento, ó Bharata, como um veado.
Vivendo como um veado por 4 meses, ele em seguida nasce como uma cabra. Depois do término de um ano inteiro, ele rejeita seu corpo caprino, e toma nascimento então como um verme. Depois disso ele consegue recuperar sua posição de humanidade. Aquele homem insensato desavergonhado que, por estupefação, rouba arroz, cevada, gergelim, macha, pazeolos rosburguien, culata, do lixo os bifulosos, rosbo, sementes oleaginosas, aveia, calaia, pisum sativum, lim, múdiga, pazeolos mango, lim, trigo, atase, limus itatizimon, lim, e outros tipos de cereais, tem que tomar nascimento como um rato. Depois de levar a vida por algum tempo, ele tem que nascer como um porco. Logo que ele toma nascimento como um porco, ele tem que morrer de doença. Por consequência de seu pecado, aquele homem tolo tem em seguida que tomar nascimento como um cachorro, ó o rei. Vivendo como um cachorro por 5 anos, ele então recupera sua posição de humanidade. Tendo cometido um ato de adultério com a esposa de outro homem, alguém tem que tomar nascimento como um lobo. Depois disso ele tem que assumir as formas de um cachorro e chacal e urubu. Ele tem em seguida que nascer como uma cobra e então como um canca, ave predadora, e então como um grou. Aquele homem de alma pecaminosa que, estupefato pela insensatez, comete um ato de união sexual com a esposa de um irmão, tem que tomar nascimento como um coquila macho e viver naquela forma por um ano inteiro, ó o rei. Aquele que, por luxúria, comete um ato de união sexual com a mulher de um amigo, ou a mulher do preceptor, ou a mulher do seu rei, tem, depois da morte, que tomar a forma de um porco. Ele tem que viver em sua forma suína por 5 anos e então assumir aquela de um lobo por 10 anos. Pelos próximos 5 anos ele tem que viver como um gato e então pelos próximos 10 anos como um galo. Ele tem em seguida que viver por 3 meses como uma formiga e então como um verme por um mês. Tendo sofrido estas transformações, ele tem em seguida que viver como um verme desprezível por 14 anos. Quando seu pecado se torna esgotado por tal castigo, ele finalmente recupera a posição de humanidade. Quando um casamento está prestes a ocorrer, ou um sacrifício, ou um ato de caridade está prestes a ser feito, auto de grande pujança, o homem que oferece alguma obstrução tem que tomar nascimento em sua próxima vida como um verme vil. Assumindo tal forma ele tem que viver, ó o Bharata, por 15 anos. Quando seu demérito é esgotado por tal sofrimento, ele recupera a posição de humanidade. Tendo uma vez concedido sua filha em casamento para uma pessoa, aquele que procura entregá-la novamente para um segundo marido, tem, ó o rei, que tomar nascimento entre vermes vis. Assumindo tal forma, ó o Yudhishthira, ele tem que viver por um período de 13 anos. Após o término do seu demérito por tal sofrimento, ele recupera a posição de humanidade. Aquele que come sem ter realizado os ritos em honra das divindades, ou aqueles em honra dos pitris ou sem ter oferecido, mesmo, oblações de água para os rishis e os pitris, tem que tomar nascimento como um corvo. Vivendo como um corvo por 100 anos ele em seguida assume a forma de um galo. Sua próxima transformação é a de uma cobra por um mês. Depois disto, ele recupera a posição de humanidade. Aquele que desrespeita seu irmão mais velho que é assim como um pai, depois da morte, tem que nascer na ordem das Grous. Tendo assumido aquela forma ele tem que viver nela por 2 anos. Rejeitando aquela forma no término daquele período, ele recupera a posição de humanidade. Aquele Sudra quem tem relação sexual como uma mulher brahmana, tem, depois da morte, que tomar nascimento como um porco. Logo que ele nasce na ordem suína ele morre de doença, ó o rei. O patife tem em seguida que nascer como um cachorro, ó o rei, por causa de seu ato horrendo de pecado. Abandonando sua forma canina ele recupera, após o esgotamento do seu demérito, a posição de humanidade. O Sudra que gera prole em uma mulher brahmana, abandonando sua forma humana, vem a renascer como um camundongo. O homem que se torna culpado de ingratidão, ó o rei, tem que ir para as regiões de Yama e lá sofrer um tratamento muito doloroso e severo nas mãos dos mensageiros, provocados à fúria do rei lúgubre dos mortos.
clavas com martelos e malhos pesados, lanças de pontas afiadas, jarros aquecidos, todos repletos de dor violenta, florestas terríveis de lâminas de espada, desertos de areias aquecidas, salmalis espinhosas, estes e muitos outros instrumentos de tortura mais dolorosa tal homem tem que suportar nas regiões de Yama, ó Bharata. Ele é repetidamente golpeado com clavas e martelos e malhos. Ele é frequentemente empalado. Ele é confinado em recipientes causticantes. Ele é arrastado por florestas de lâminas de espada. Ele é feito caminhar sobre areia quente. Ele é esfregado contra salmalis espinhosas. A salmali é a Bombox Malabaricum. A pessoa ingrata, ó o chefe da linhagem de Bharata, tendo aguentado tal tratamento terrível nas regiões do rei lúgubre dos mortos, tem que voltar para este mundo e tomar nascimento entre insetos desprezíveis. Ele tem que viver como um verme vil por um período de 15 anos. Ó Bharata, ele tem então que entrar no útero e morrer prematuramente antes do nascimento. Depois disto, aquela pessoa tem que entrar no útero 100 vezes em sucessão. De fato, tendo passado por 100 renascimentos, ele finalmente nasce como uma criatura em alguma ordem intermediária entre homem e natureza inanimada. Tendo suportado miséria por muitíssimos anos, ele tem que nascer como uma tartaruga que não tem pelos. Uma pessoa que rouba coalhos tem que tomar nascimento como um grou. Alguém se torna um macaco por roubar peixe cru. Aquele homem de inteligência que rouba mel tem que nascer como um moscardo. Por roubar frutas ou raízes ou bolos alguém se torna uma formiga. Por roubar nishpava, um tipo de vagem ou feijão, alguém se torna um alagolaca, um verme de cauda longa. Por roubar paiasa alguém se torna em seu próximo nascimento uma ave titiri. Por roubar bolos alguém se torna um mocho, um tipo de coruja. Aquele homem de pouca inteligência que rouba ferro tem que tomar nascimento como uma vaca. Aquele homem de pouca compreensão que rouba latão branco tem que nascer como uma ave da espécie erita. Por roubar um recipiente de prata alguém se torna um pombo. Por roubar um recipiente de ouro uma pessoa tem que tomar nascimento como um verme vil. Por roubar um pedaço de tecido de seda uma pessoa se torna um cricara, uma espécie de perdiz. Por roubar um tecido feito de seda vermelha alguém se torna um vataka, um tipo de codorniz. Por roubar uma peça de musselina alguém se torna um papagaio. Por roubar um tecido que é de boa textura alguém se torna um pato depois de rejeitar seu corpo humano. Por roubar uma peça de roupa feita de algodão, alguém se torna uma garça. Por roubar uma peça de roupa feita de juta, fibra de planta indiana, alguém se torna uma ovelha em sua próxima vida. Por roubar uma peça de linho, uma pessoa tem que tomar nascimento como uma lebre. Por roubar diferentes tipos de matéria colorida, alguém tem que tomar nascimento como um pavão. Por roubar um pedaço de tecido vermelho, uma pessoa tem que nascer como uma ave da espécie Jvajivaca. Por roubar unguentos, tais como pasta de sândalo, e perfumes neste mundo, o homem possuidor de cobiça, ó rei, tem que tomar nascimento como uma toupeira. Assumindo a forma de uma toupeira, ele tem que viver nela por um período de 15 anos. Depois do esgotamento do seu demérito por tais sofrimentos, ele recupera a posição de humanidade. Por roubar leite alguém se torna uma garça. Aquele homem, ó rei, que por entorpecimento da inteligência rouba óleo, tem que tomar nascimento, depois de abandonar este corpo, como um animal que subsiste de óleo como sua forma. Tailapai é, literalmente, um que bebe óleo. O nome é aplicado a uma barata. Aquele canalha que estando ele mesmo bem armado, mata outro enquanto aquele outro está desarmado, por motivos de obter riqueza de sua vítima ou por sentimentos de hostilidade, tem, depois de abandonar seu corpo humano, que tomar nascimento como um asno. Assumindo aquela forma asinina, ele tem que viver por um período de 2 anos e então ele encontra com a morte no fio de uma arma. Rejeitando dessa maneira seu corpo asinino, ele tem que nascer em sua próxima vida como um veado sempre cheio de ansiedade, ao pensamento de inimigos que podem matá-lo. Após o término de 1 ano desde o tempo de seu nascimento como um veado, ele tem que entregar sua vida na ponta de uma arma.
Abandonando dessa maneira sua forma de veado, ele em seguida toma nascimento como um peixe e morre por ser arrastado na rede, no término do 4º mês. Ele tem em seguida que nascer como um animal predador. Por 10 anos ele tem que viver naquela forma, e então ele toma nascimento como um leopardo, em qual forma ele tem que viver por um período de 5 anos. Impelido pela mudança que é ocasionada pelo tempo, ele então abandona aquela forma, e seu demérito tendo sido esgotado, ele recupera a posição de humanidade. Aquele homem de pouca inteligência que mata uma mulher tem que ir para as regiões de Yama e suportar diversas espécies de dor e miséria. Ele então tem que passar por 21 transformações completas. Depois disso, ó monarca, ele tem que tomar nascimento como um verme desprezível. Vivendo como um verme por 20 anos, ele recupera a posição de humanidade. Por roubar comida, alguém tem que tomar nascimento como uma abelha. Vivendo por muitos meses na companhia de outras abelhas, seu demérito se esgota e ele recupera a posição de humanidade. Por roubar arroz, alguém se torna um gato. Aquele homem que rouba comida misturada com bolos de gergelim tem em seu próximo nascimento que assumir a forma de um camundongo grande ou pequeno segundo a grandeza ou pequenez da quantidade roubada. Ele morde seres humanos todo dia e como a consequência disso se torna pecaminoso e viaja por uma sucessão variada de renascimentos. Aquele homem de compreensão tola que rouba guia tem que nascer como uma galinhola. Aquela pessoa má que rouba peixe tem que tomar nascimento como um corvo. Por roubar sal, alguém tem que nascer como uma ave imitadora. O homem que se apropria indevidamente do que é depositado com ele por confiança, tem que sofrer uma diminuição no período de sua vida, e depois da morte tem que tomar nascimento entre peixes. Tendo vivido por algum tempo como um peixe, ele morre e recupera a forma humana. Recuperando, no entanto, a posição de humanidade, ele tem vida curta. De fato, tendo cometido pecados, ó Bharata, uma pessoa tem que nascer em uma classe intermediária entre aquela da humanidade e vegetais. Aquelas pessoas que têm seus próprios corações como sua autoridade são totalmente alheias à virtude. Aqueles homens que cometem diversas ações de pecado e então procuram expiá-las por meio de votos contínuos e observâncias de piedade, vêm a ser dotados de felicidade e miséria e vivem em grande ansiedade de coração. Aqueles homens que são de conduta pecaminosa e que cedem à influência da cobiça e entorpecimento, sem dúvida tomam nascimento como mlechas, que não são dignos de serem associados. Aqueles homens, por outro lado, que se abstêm de pecado todas as suas vidas, ficam livres de doença de todo tipo, dotados de beleza de forma e possuidores de riqueza. Mulheres também, quando elas agem da maneira indicada, obtêm nascimentos do mesmo tipo. De fato, elas têm que tomar nascimentos como esposas dos animais que eu indiquei. Eu te disse todas as falhas que se relacionam com a apropriação do que pertence a outros. Eu te falei muito brevemente sobre o assunto, ó impecável. Com relação a algum outro assunto, ó Bharata, tu deves além disso saber daquelas falhas. Eu ouvi tudo isto, ó rei, nos tempos passados, do próprio Brahman, e eu perguntei tudo sobre isto de uma maneira adequada, quando ele discursou sobre isto no meio dos rishis celestes. Eu te disse verdadeiramente e em detalhes tudo aquilo que tu me perguntaste. Tendo escutado tudo isto, ó monarca, sempre coloque teu coração na virtude.